ditadura nunca mais. Salve, salve, salve! Eu sou Edilmar Alcântara, este é o canal Interestantes. Esse é mais um vídeo da hashtag Pela Informação e a gente vai falar hoje sobre o famigerado 1º de abril de 1964. Se você não sabe, foi o primeiro dia que foi instituído o golpe civil-militar no Brasil. A gente precisa falar civil-militar porque ocorreram acontecimentos antes do desfecho do golpe, que surgiram da sociedade civil organizada. Por exemplo, houveram manifestações por parte da Igreja Católica. A mais importante dela foi a Marcha com Deus pela Família, que reuniu mais de 500 mil pessoas. Tiveram manifestações da mídia. Exemplo clássico aqui foi o Correio da Manhã, um editorial de 31 de março de 64, conclamando que o presidente João Goulart ou renunciasse ao cargo ou fosse deposto do mesmo. Era um editorial gigantesco. Esse editorial a gente pode encontrar nos arquivos, o Arquivo Nacional acredito que tem, mas ele também está no livro Ditadura Brasileira, do professor Marcos Villa. Ele está bem no início do livro, também tem esse editorial do Correio da Manhã, um jornal liberal, clamando pela saída do João Goulart, ou por vias legais, ele pedindo renúncia, ou por um golpe. Outras representações da sociedade civil também estavam insatisfeitas com o João Goulart, porque o João Goulart era um presidente que entendia que a reforma de base era necessária. Ele prometeu reforma urbana, que mexeu com os brios dos proprietários de imóveis, principalmente na capital da República, no Rio ainda, né? Não, na capital da República já era Brasília, mas os comerciantes de imóveis do Rio e de outras cidades do Brasil, São Paulo também, ficaram meio temerosos com essa questão dessa reforma urbana. Ele prometeu a reforma agrária, essa mesma que você já ouviu falar milhões de vezes e que ninguém consegue fazer. Ele prometeu reforma agrária. Imagina, né? Um país que não tem terra, reforma agrária seria guerra mesmo, ironias à parte. E ele prometeu outras coisas que mexeu muito com o domínio que se tinha, né? O Brasil sempre foi dominado por oligarquias e isso não acabou. Então, fazer reformas de base, fazer reforma que iriam mexer nas estruturas da base social brasileira, de fato incomodou muita gente que, a despeito de não fazer nada, ganham muito dinheiro especulando em cima dessa questão, né? Se tiver uma reforma de base, eu perco dinheiro mais para frente. Bom, então, o João Goulart, não estou dizendo que ele foi o melhor presidente do Brasil, certamente o João Goulart errou, mas eu trouxe apenas esses exemplos que influenciaram bastante na tomada de decisão do golpe de 1º de abril de 64. Bom, a gente está agora vivendo, curiosamente, um governo que foi democraticamente eleito. Ele foi eleito pelas urnas, no voto de 57 milhões de brasileiros, eleito democraticamente. A gente tem a seguinte questão: um governo que foi eleito democraticamente é o governo que manda comemorar o golpe civil-militar, que, de resto, acabou com a democracia no Brasil por cerca de quase 20 anos, por aí. A gente pode falar quase, porque em 82 houveram eleições diretas para os governos dos estados. Então, a ditadura não proibiu a eleição direta em todo o seu tempo, né? Tudo bem que a ditadura mesmo acabou, podemos eleger o presidente do Brasil só depois disso, mas os estados já estavam elegendo seus governadores a partir de 82. Inclusive Lula foi candidato ao governo de São Paulo nessa época, beleza? Então, esse governo que foi eleito democraticamente manda comemorar um golpe que botou abaixo a democracia do Brasil. E a gente
fica pensando assim, como comemorar um acontecimento que foi brutal, que foi desumano. Exemplos. Na ditadura, pessoas que eram presas, e eram presas apenas porque eram contra a ditadura, além de estarem presas, eram torturadas. Ou seja, cometiam-se crimes contra a humanidade. E o presidente atual manda comemorar isso. Se ele manda comemorar o golpe de 31 de março, ele fala 31 de março, 31 de março foi a movimentação dos quartéis do sargento Olímpio, né? Olímpio de Mourão Filho, de Juiz de Fora para o Rio. Foi a movimentação das tropas, 31, mas o golpe mesmo, de fato, foi 1º de abril. Que a gente sabe que é dia da mentira, mas isso não foi mentira, isso é uma verdade. Infelizmente é uma verdade. Então, se o presidente manda comemorar isso, ele manda comemorar as pessoas que foram torturadas já sob custódia do Estado, ou seja, crime de tortura é um crime contra a humanidade. Ele manda comemorar as mulheres que tiveram ratos introduzidos nas suas vaginas. Ele manda comemorar as pessoas que foram afogadas, foram eletrocutadas, que sofreram em Pau de Arara. Ele manda comemorar as famílias que foram desmanteladas, separadas, as crianças que sofreram abuso, as crianças que foram adotadas por militares porque eram filhos de guerrilheiros, segundo eles, né, de subversivos, de comunistas subversivos. Enfim, uma série de coisas, uma série de brutalidades que a gente sabe que aconteceu, mas que infelizmente o Brasil finge não ver e, pior, finge que não aconteceu. A anistia irrestrita de 79 fez com que muitas coisas não viessem à tona, fez com que muito que aconteceu nessa época fosse oculto ao nosso entendimento, nosso conhecimento. E a gente tem a plena certeza, não foi obviamente a ditadura civil-militar do Brasil, não foi, teve algumas fases. A gente pode depois falar sobre a ditadura, um vídeo completo. Esse vídeo aqui é curtinho, que não vai ser, né? Mas enfim, é um vídeo na hashtag pela informação. Mas a ditadura do Brasil não foi como a ditadura sanguinária do Chile, é bem verdade, não foi como a ditadura sanguinária da Argentina, não foi como a ditadura sanguinária do Paraguai, a gente sabe disso. Porém, houveram sim excessos, houveram sim crimes contra a humanidade, tortura, pessoas que já estão presas, estão sob a custódia do Estado, não precisa torturar, não precisa. Mas aqui ocorreu muito, e os os presidentes sabiam dos crimes de tortura e nada faziam para que isso mudasse. O curioso é que um regime que foi implantado em nome de Deus e da família fazia com que pessoas eram assassinadas e torturadas. Eu não consigo entender pessoas que até hoje clamam a volta da ditadura e dizem ser cristãos, dizem ser de Deus, dizem seguir a Cristo. Eu não consigo entender isso. Então, hashtag pela verdade, pela informação, a gente sempre vai estar falando, sempre vai estar trazendo informações aqui a respeito daquilo que não está muito de acordo com o que a história diz, certo? Eu já vou indicar o livro, aproveitar logo na mesma toada, eu vou indicar um livro aqui do Ivan Cavalcante Proença, O Golpe Civil, Militar e Civil de 64, 40 anos depois. O Ivan, esse livro é muito interessante, eu comprei esse livro por uma bagatela de R$5, numa feirinha literária que sempre tem no Rio de Janeiro. Ele foi militar à época do golpe e foi um dos que foram exonerados. Não, eles foram para reserva porque não concordavam com o golpe. E ele diz aqui nesse livro tudo o que aconteceu na perspectiva de um militar. É muito importante conhecer a perspectiva militar sobre o golpe. Aqueles que se opuseram, obviamente, ao golpe, porque aqueles que comemoram a gente sabe como são, então aí até hoje a gente não precisa ver a perspectiva deles, que a gente entende já. Mas a perspectiva militar, segundo a perspectiva militar do golpe, daqueles que foram compulsoriamente aposentados, porque não se conformavam com o regime que estava sendo implantado no Brasil. Então a indicação de leitura é esse, O Golpe Militar e Civil de 64, 40 anos depois, do Ivan Cavalcante Proença. Bom, a gente volta no próximo vídeo. Esse vídeo é um vídeo exclusivo, é um vídeo da hashtag pela informação. Eu sou Edilmar Alcântara, este é o canal Entre Estantes, a gente se encontra no próximo. Até lá. E ditadura nunca mais.
calma aí, antes de ir, a partir de hoje, dia 1º, até o dia 5, não posso esquecer isso, a editora Boitempo, já aproveitando que estou lançando o livro, vai fazer uma promoção nos seus e-books sobre a ditadura, sim, super baratos, acho que 50%, 60% de desconto. Eu já estou assim, ansiosíssimo para ver, para comprar. Tem livro de R$ 9,90, enfim. Todos os livros que falam sobre a ditadura da editora Boitempo vai estar em promoção agora, de 1º de hoje até dia 5, sexta-feira. Eu vou deixar o link aqui do site da Boitempo, não perca tempo e compra. Agora sim, eu sou de Morocanta, Chocolate Estantes. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.